que você já parou para pensar sobre influência? Você acha que a influência hoje, eu não falo no nosso meio, eu falo, o que você acha sobre o poder da influência? Sabe, aquele poder de influência que se tem contra mim, contra você e que nós temos contra o nosso ambiente, o nosso dia a dia, a nossa vida. O que você pensa sobre isso? Acho que eu não entendi bem. Por exemplo, eu já fui muito mal influenciado. Sim. Por exemplo, eu assisti um filme de herói e queria ser herói. Uhum. Eu vi alguém falar, pregar gritando, eu gostaria de pregar assim, que eu achava legal. E aquilo que eu olhava fazia com que eu desejasse ser influenciado por aquilo, até eu começar a perceber em Jesus diferente daquilo ali que eu via todos os dias. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque hoje existe dois tipos de pessoas, os influenciados e os influenciadores. Só que não é simples ser influenciador, mas é muito simples ser influenciado. Só que tanto um quanto o outro tem consequências. Sim. Entende? Aí a pergunta Boas seria e essa: ruins. o que você pensa sobre a influência sua, no caso, sua? Não, mano, eu acho que eu ainda acabo carregando influência A influência dali, que eu carrego, isso. que eu abraço. Ou então, não, hoje eu já estou desenvolvendo a identidade por completo para influenciar como filho, literalmente, entende? Mano, eu enxergo dois pontos aqui com questão de influência. Uhum. Tem duas óticas de ângulos diferentes. A primeira ótica que eu tenho, essa semana eu tava meditando sobre isso, que tipo assim, quando se trata de exemplo ou de influência, a gente sempre pensa que... Ou melhor, quando se trata de exemplo, todo mundo aqui dentro dessa sala é exemplo para alguém. Todo mundo aqui dentro dessa sala acaba influenciando alguém, querendo ou não. Seja seu exemplo bom ou ruim, você é influenciador na vida de alguém, sabe? Alguns têm um maior poder de influência, geralmente quem recebe destaque. Quem está na posição de destaque maior do que os outros, ele vai conseguir influenciar um número maior de pessoas, certo? E assim, acho que não tem como fugir. Todo mundo aqui acaba sendo exemplo e acaba sendo influenciador na vida de alguém, certo? Tanto bom ou ruim. E nisso cabe a gente decidir que tipo de influência a gente quer ser, certo? Aí nesse caso já entra bem a sua pergunta, que assim, a gente que decide se a gente quer, que tipo de influenciador a gente quer ser, sabe? E em que nível a gente quer ser, na verdade, né? Com relação a abraçar a influência de alguém, olhando por esse outro lado, hoje pelo menos eu tenho um pouco mais de consciência, mas eu percebo, pelo menos eu consigo perceber que algumas coisas acabam entrando como influência, mas quando a pessoa não tem clareza do seu interior, ela acaba não conseguindo enxergar de onde vem cada coisa, sabe? De onde vem cada impulso, de onde vem cada gosto, cada vontade, tudo mais. Porque, na verdade, a gente deveria estar sempre meditando e pensando sobre isso, de onde vem cada coisa dentro da gente, sabe? Porque, assim, às vezes eu posso falar que eu gosto de uma cor, ou gosto de um tipo de comida, gosto de um estilo musical, ou algo do tipo, mas se eu não observar dentro de mim, aquilo pode ser uma influência de alguém, pode não fazer parte da minha identidade, e eu estou assumindo aquilo como se fosse meu. Só que quando a gente começa a descobrir a nossa identidade, descobrir aquilo que o Pai colocou dentro da gente como característica, a gente começa a perceber aquilo que realmente não combina com a gente, sabe? A gente começa a perceber algo que a gente acabou abraçando, uma influência que a gente acabou abraçando pelo simples fato de às vezes, querer ser aceito dentro de um meio social, às vezes por algum trauma, às vezes por algum tipo de rejeição que se sofreu, ou algo que você acredita não ter e você deseja, você acaba abraçando aquilo para você, justamente para ter alguma coisa. Por exemplo, para ficar mais claro, acho que está muito enigmático ainda. Uma vez eu conversando com o Guga, ele estava falando que... Eu vou dar o exemplo dele, mas o exemplo dele é que se encaixa em muitas pessoas aqui, principalmente em mim. Ele falou que ele viu um guri, um amigo dele, e ele queria muito ser igual aquele amigo dele.
E eu perguntei para ele, falei, cara, você queria mesmo ser igual a ele? Eu falei, pensa bem. Ele, sim, porque eu achava ele um cara bonito, um cara legal, um cara descolado e tudo mais. Eu falei, cara, você realmente queria ser igual a ele? Ele, não, na verdade é porque eu via que ele tinha muito sucesso com as meninas. Eu falei, então você não queria ser igual a ele, você queria só o resultado que ele tinha, sabe? E a gente, às vezes a gente, por busca de um resultado, a gente acaba abraçando uma característica que não é nossa, sendo que a pessoa só está sendo ela mesma, entende? E então, por conta da falta de identidade, por conta da falta de relacionamento com o pai e a falta de conhecer o próprio interior, a gente acaba abraçando muita influência que não vem do pai e que não nos pertence como característica da nossa personalidade, de quem nós somos de verdade em Deus. Entendi. Rosângela. Não, você não vai precisar falar tudo isso, não. Só tira essa dúvida. Você acha que a influência, ela é algo que faz parte da sua vida? Entre influenciar ou ser influenciado? Sim ou não? As duas partes. Você acha que tem alguma que é maior do que a outra? Hoje, olhando pra você hoje. Hoje mais influenciada do que influenciar para alguém. Ser exemplo para alguém. Qual é o seu nome mesmo? Ronaldo. Seu Ronaldo. E o senhor? Que nem vocês falaram da influência, é complexo. Sim? Porque a influência a gente, vamos dizer, começar lá do começo, que a gente perdeu no Éden, quando o Espírito Santo saiu daqui, né? E nós demos legalidade para um outro governador, que era um querubim desempregado que estava aí. E a influência de lá para cá veio arrebentando. Eu tenho 65 anos, toda a vida fui influenciado como todo mundo é influenciado, né? Dentro do viver, do dia a dia, né? E a influência é uma influência maligna, vamos dizer assim. Não era uma coisa benigna, né? E hoje, depois de muito tempo, a gente começa a ver vocês são privilegiados, né? Porque estão aprendendo a ser filho de Deus, que vocês têm um pai, né? Que a identidade foi buscada por trazida por Jesus, e depois disso daí o Espírito Santo voltou a morar dentro de vocês, da gente em si, né? E aí você começa a dar uns 180 graus e começar a uma nova vida, vamos dizer assim, sendo influenciado de uma outra maneira. Quando você fala dessa influência, o nego falou, você ficou louco, né? Você é louco, você não está batendo bem da cabeça. Mas eu influência. Hoje eu acho que eu consigo mais influenciar do que ser influenciado. Por vocês eu sou influenciado. Por outros, não. Que nem eu falo, eu vejo vocês a 800 quilômetros daqui. Todos o que vocês filmam aqui eu vejo lá. E é maravilhoso demais a conta. Coisa boa. Então é isso daí. Camila, o que você vê hoje sobre a influência? Não, é você que a gente vai parar aqui, aí a gente fala um pouquinho, continua até aqui e fala um pouquinho. Tá. É uma pergunta mesmo? A influência. O que você pensa hoje sobre a Camila em questão de influenciar, ser influenciada e influenciar? Então, Ou a visão sobre o que é influência, tá? não tem como falar que a gente não é influencia, que a gente não influencia na vida dos outros. Eu, por exemplo, não tenho como não ser dentro da minha casa. Né, onde eu começo, meu primeiro lugar que eu acabo influenciando é dentro dos meus filhos, do meu marido. Então não tem como eu falar, eu não sou, né? E infelizmente a gente acaba virando uma esponja, né? O que ele está falando, acaba pegando um pouquinho de um pouquinho de outro. E infelizmente muitas vezes acontece na vida dos nossos filhos, porque eu sou de um jeito, o Alex é de outro, e infelizmente a gente passa isso, e vem vindo. Como a minha mãe me influenciou de uma forma, então não tem como a gente também não ser um pouco de esponja, né? Tanto a gente influencia e como acaba vendo uma esponja. É só isso? Muito bom, Camila. Cada um que fala um pouquinho já vai despertando montando. um monte. A Camila até acelerou, que já chegou num ponto muito precioso, que é justamente essa questão. Se eu comentar então, eu termino a mensagem. Não, segura aí, Beto, não fala que a gente vai só falar um negócio aqui.
Gente, quando nós pensamos sobre influência e ser influenciador, nós começamos a começar a entender realmente. Começamos a colocar numa balança o peso que existe de influência sobre nós e o peso que nós temos de influência sobre seja quem for. Desde os filhos, esposo, esposa, vizinhos, colegas de trabalho. Em todo ambiente onde nós estamos, ou nós somos influenciados, ou nós somos influenciadores, ou nós ficamos no meio. Somos influenciados daqui e tentamos influenciar dali. Existe algo que Paulo resistiu a Pedro, foi quando Pedro não escolheu um lado sobre influência. A Bíblia diz que quando Paulo, na sua epístola, diz que ele resistiu a Pedro face a face, porque Pedro não escolhia se ele era influenciado ou se ele era influenciador. Porque no momento enquanto o povo de Tiago não estava ali, ele comia com os gentios. Quando o Tiago chega, ele deixa os gentios e passa a andar comer com os judeus. E Paulo repreende Pedro por essa atitude. A posição daquilo que eu creio, daquilo que para mim é uma verdade, ela não é negociável. Não tem como nós negociarmos. Eu tenho que chegar diante de qualquer pessoa e com o maior carinho do mundo dizer: eu tenho um pai, eu creio no filho, eu amo e eu estou disposto a morrer por eles. Isso é inegociável, não tem como nós negociarmos. E quando nós não negociamos aquilo que nós cremos, nós automaticamente mostramos e demonstramos isso aos nossos filhos, à nossa esposa, ao nosso marido. Porque afinal de contas, isso é o que nós cremos e vivemos em prol disso. Quando o poder da influência vem para tirar para tirar aquilo que nós deveríamos viver, da onde deveríamos andar, aí há um problema, que é a influência sendo colocada sobre nós, sem que nós venhamos nos comportar como verdadeiros filhos de Deus, justamente pela ausência da identidade. Ou seja, hoje eu acredito que Deus é Deus, amanhã eu acredito que Ele não é Deus. Depois da manhã eu acredito que novamente Ele é Deus. E eu não consigo me comportar como alguém que não está negociando aquilo que crê. Porque afinal de contas, pare e pense. O poder da influência, ela vai gerar dentro de mim e de você o que o Vini falou. Características e um pouquinho de cada que faz com que eu seja agora entra em você, Camila, uma esponja com um monte de informação e no final de contas eu não sei qual delas colocar em prática. E se eu não sei o que eu faço, coloco todas em prática ao mesmo tempo. Então, se eu não sei que isso é certo, eu faço tudo aquilo que está dentro de mim e coloco aquilo em prática para que alguma delas eu acerte. Não, eu acredito que se eu colocar tudo em prática, pode ser que dê certo. E aí acaba que acertando não significa que está certo e não significa que aquilo ali é uma verdade, principalmente para mim. Esse é o problema de nós começarmos a colhermos um monte de influência daqui, dali, quando na verdade nós precisaríamos unicamente, exclusivamente olhar para o modelo que é Jesus e começar a perceber o poder de influência que Ele tem sobre mim, certo? Aí você vai para Mateus, é aqui que a gente precisa começar. Mateus capítulo de número 4, versículo de número 18. Aqui a gente começa com o poder de influência do Filho de Deus. Mateus capítulo de número 4, versículo de número 12. Você já desejou buscar uma resposta em Deus? Desejou, não conseguiu, desejou, não conseguiu, até que de repente parece que você não queria e veio. Já? Já, né? Você sabe que eu me lembro que alguns anos atrás eu andava com um caderno. Onde eu ia ministrar, eu levava esse caderno. Esse caderno tinha tudo aquilo que eu precisava falar. E as únicas vezes que eu não conseguia falar o que estava no caderno era quando eu levava ele. Sempre foi assim. Até que um dia eu resolvi desistir e eu não queria mais levar aquele caderno para lugar nenhum. Hoje aconteceu algo bem interessante. Passei a tarde tentando entender. Pai, eu queria falar algo, mas o que o senhor quer que eu fale? E eu passei a tarde tentando descobrir. E não foi. Tá bom. Só que como eu já passei por isso antes, eu entendi. Se ele não quer falar o porquê disso, é porque ele quer conversar sobre alguma outra coisa. E aí quando eu estava no banheiro tentando vir para cá, me organizando para vir para cá, de repente me veio essa questão do influenciar e do influenciador. Aí eu percebi algo, e que às vezes não é a sua busca que vai determinar o quanto você vai se conectar tão rápido ou não. Na verdade, é que às vezes nós queremos de Deus aquilo que para nós é considerado naquele momento importante ou necessário. Então você tenta de todas as formas tirar de Deus aquilo que você quer. Você quer aquela resposta,
você vai tentar de todas as formas aquela resposta, certo? Pra cá. De todas as formas aquela resposta. Só que talvez naquele momento, aí volta para aquela experiência que eu já contei a você, que nós esquecemos de perguntar a ele se ele está bem. Nós esquecemos de perguntar a ele como foi que o desejo dele de passar aquele dia comigo, com você, de se relacionar comigo, com você. Mas às vezes nós nos aproximamos dele porque nós queremos uma resposta. E essa resposta força a mim e a você a tentar descobrir algo e às vezes ficarmos mal acostumados a irmos até Deus quando nós queremos alguma coisa. E isso aconteceu há uns 15 dias atrás, quando eu comecei a perceber que se eu for até Ele, pelo simples fato de descobrir alguma coisa, eu erro. Porque eu quero estar com Ele independentemente de qualquer coisa. Eu quero estar com Ele simplesmente porque é bom, é maravilhoso, é incomparável, é imensurável um minuto que você tem ao lado dele, um momento que você tem conversando com Ele, seja sobre o que for. Se eu precisar ir até Deus porque eu preciso de uma resposta, porque eu preciso de uma cura, porque eu preciso de um milagre, porque eu preciso de um sinal, porque eu preciso de qualquer coisa, automaticamente eu não busco pelo que Ele é, eu busco pelo que Ele pode fazer. Eu não quero estar perto dele pelo que Ele é, eu quero estar perto dele pelo que Ele pode fazer. E nós precisamos começar a perceber isso, para que Ele não seja o nosso refúgio simplesmente no momento da dor, da dificuldade, da resposta, do milagre, seja aquilo que nós precisamos. Não, eu quero estar com Ele independentemente de qualquer coisa. Certo? Versículo de número 18. E andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Você acha que um mecânico consegue fazer alguém pescador? Ou você acha que mecânico ensina mecânico a ser mecânico? Você acha que médico ensina alguém a ser médico? Ou você acha que o médico poderia ensinar alguém a ser advogado? Médico, certo? Direito. Mecânico. Pescador, certo? Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. O poder de influência tinha o Mestre Jesus e tem o Mestre Jesus. Imagine você aqui, Jesus para e diz assim: Cris, vem comigo, quero falar um negócio com você. A Cris não se despede. A Cris não diz assim: gente, eu acho que eu ouvi alguma coisa. Não. Ela se levanta e vai. Olha a certeza do poder de influência que eu vejo em alguém sobre a minha vida. A Bíblia diz que imediatamente, gente, não foi assim. E eles pensando sobre a proposta, e eles pensando sobre a situação, e eles tentaram conhecer quem era Jesus para crer nele, não. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Indo um pouco mais longe, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Estavam num barco em companhia de Zebedeu, consertando as redes, quando Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai. Alguém teria coragem de deixar seu pai, sua mãe, seus filhos, seu esposo por causa de Jesus? Imediatamente, sim ou não? Sim ou não? Sim? Sim? Não? Sim? Vamos só balançar a cabeça. Sim ou não? Sim? De verdade? E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Beto, influência e os influenciadores. Como é que você se vê hoje? Estou um pouco influenciado pelo... Tipo assim, sabe isso? Uma pessoa chega mal-humorada, assim, aí pego direto, eu fico... Eu também vou ser agora mal-humorado. Não, vai do nada, assim, assim, aí eu fico mal-humorado, vou para casa mal-humorado. É engraçado. Hoje aconteceu isso. Entendi. Me sinto mal, assim. Eu pego aqui da pessoa e me sinto mal-humorado. Cris Valente, Cris Maia. Eu me sinto um pouco influenciadora e me sinto também, às vezes, influenciada. Mas aí eu tento mudar a questão de ser influenciada. Busco para virar isso.
E às vezes isso me preocupava, porque as pessoas eram influenciadas por mim e quando eu percebi, eu me preocupava, será que essa influência é correta? Outro ponto precioso, gente, lembre-se. Ser Por quê? influenciador só é motivo de alegria quando você está influenciando e sabendo que a pessoa está sendo livre, sendo liberta e indo morar com o pai dela, certo? Se você influenciar qualquer pessoa nesse mundo e o destino dela é ruim, não se orgulhe disso, pelo amor de Deus. Não se orgulhe, tá? Tanto que é um exemplo a Jaira, né? Eu, por um lado, fiquei preocupada porque ela quis vir e colocou no... Meu Deus, eu fiquei, será que Culpa eu tua. estou influenciando ela de forma errada? Ela pode estar indo por minha causa e não por causa do pai? Era essa a minha preocupação, né? E eu fiquei assim, não, mas eu acho que tá... Tanto que ela está aqui, né? Com a família dela toda. Né? E isso sempre eu ficava questionando, me preocupando, né? Se influenciar de forma para o pai, não por causa das minhas experiências, não por causa daquilo que acontecia comigo. Porque se de repente você vai influenciar alguém pelas suas experiências, isso não vai ser realidade na vida da pessoa, mas ela quer ter o que você tem, o que você vive, né? E isso era mais hoje assim eu procuro ter cautela no que eu falo e pensar mais e falar um pouco menos da minha vida, né? Das minhas coisas, para a pessoa não querer o que eu vivo, né? É isso. Jaira, você que foi tão influenciada pela Cris, sua defesa. É verdade. Ai. Quem é culpada, Pedro? Até onde desde eu estava até comentando sobre isso. E eu percebi que eu sou muito mais influenciada. E pela falta de identidade, né? Quando a gente não sabe quem a gente é. E aí eu percebi que a minha mãe influencia a minha própria alma. E lembre-se sempre, nós nunca deixaremos de ser influenciados, tá? Isso. Nunca. Não existe a possibilidade de um dia deixarmos de ser influenciados. Porque se Jesus é o nosso modelo e o centro da nossa vida é o Pai, então sempre nós vamos ter influências de quem é o nosso Pai. Sempre vai ser assim. Por quê? Não tem como eu agir se Ele não está agindo. Então eu tenho a influência dele sobre mim, como eu devo agir. Então sempre você e eu seremos influenciados. Só que a diferença é, quando eu sou influenciado por Ele, a chance de eu errar é zero. Porque afinal de contas já não vai entrar dentro de mim aquilo que alguém gosta, aquilo que alguém acha que é certo, aquilo que alguém acredita ser verdade. Imagine, se a influência na minha vida vem dele, eu já sei como falar com os meus filhos, como tratar o meu esposo, como tratar a minha esposa, como tratar os meus vizinhos, como tratar seja quem for. Eu sei como agir em meio a uma circunstância. Se eu sou influenciado pelo meu pai, eu sei aquilo que agrada a ele, aquilo que não agrada, aquilo que eu devo fazer na terra e aquilo que eu não devo. Então, ser influenciado por ele é maravilhoso, é bom. Então, nós nunca deixaremos de ser influenciados. Porém, da onde vem a influência que nós estamos conversando hoje, entende? Só que quando nós passamos a influenciar como filhos, aí tudo muda. Porque a responsabilidade sobre mim e sobre você, ela é tão grande que faz com que, se a pessoa está vivendo o que ela precisa viver, então você está sendo influenciado pelo pai, está influenciando ela para o pai. Se você não consegue olhar para o pai como influência, aí você leva ela para um lugar onde alguém levou você. Aí está o perigo de ser influenciador de alguém que não seja o pai, entende? É como se você e eu estivéssemos indo para um lugar ruim, mas por acreditar que é bom aquele lugar, que aquele lugar é um lugar maravilhoso, eu começo a levar pessoas comigo. E essas pessoas passam aí junto comigo para aquele mesmo lugar. Só que até eu e você descobrirmos que aquele lugar não é bom, pode ser a destruição de muitas pessoas, entende? Muitas pessoas mesmo. E aí, quando eu percebi que eu era muito mais influenciada pela minha alma,
Em seguida, eu vi que é justamente isso. Eu posso hoje deixar de ser influenciada por ela para ser influenciada pelo pai. E eu nunca tinha entendido direito isso. Nesse dia eu entendi. E eu fiquei, meu Deus. E aí, eu até estava falando mais ou menos sobre isso hoje com a Pietra. Eu disse mesmo, pai, quer dizer que tem coisa que eu não vou nem precisar falar. Uma atitude minha, uma postura minha já vai ser uma influência para alguém. E ele disse exatamente isso. E aconteceu que só a minha vinda daqui para cá, eu já vi quanta influência já teve. Só que a gente tem uma amiga que ela liga para saber e tal, como é. Só que, no fundo, o interesse não é de vir conhecer o pai. É um desespero de uma alma que está querendo financeiramente viver bem. Melhorar de vida, entre aspas. Isso. E aí, e agora? Como é que eu faço? O que é que eu falo? Quando eu pedi para o pai para ele me ajudar, o que dizer, a primeira coisa que ele fez, não falar nada. Ela precisa enxergar isso. E eu fiquei... Aí foi que eu disse, quer dizer que eu vou ter coisas que eu não vou precisar nem falar? Só uma postura minha já vai ser uma influência. Outra coisa, gente, influência não é imposição. Se eu tenho que impor você a fazer aquilo que eu acredito que é correto, isso não é poder de influência, tá? A influência é o que Jesus fez aqui diante desses homens pescadores. Pare e pense, imagine que eles largaram pai, largaram barco, largaram profissão por causa de Jesus. Jesus não prometeu nada a eles, a não ser, e eu vos farei pescadores de homens. Para eles serem pescadores de homens, diante deles estava alguém que era pescador de homens, entende? Então, Jesus influenciou a vida deles para que simplesmente eles fossem como Jesus. Aí a gente começa a entender que para eles serem quem eles foram depois de anos, primeiro eles precisaram dar um passo para entender. Se nós fomos influenciados pelo Filho de Deus, nós também seremos influenciadores de outras pessoas. Aí, através da decisão deles de largarem tudo por causa de Jesus, só que o segredo está na pessoa de Jesus, de simplesmente manifestar a eles aquilo que estava sobre ele como verdade. Porque, pare e pense, imagine que amanhã eu convido todos vocês para nós irmos para outro país. Só que para você acreditar que o poder de influência que eu tenho sobre você é que, se você está nos levando, com certeza você vai cuidar de tudo, certo? Quando Jesus convocou esses discípulos para estarem com ele, automaticamente a confiança desses homens foi colocada sobre Jesus. Por quê? Porque Jesus estava ensinando a eles a quem eles deviam literalmente confiar. Que seria, eu faço o que ele está fazendo, então confie em mim, porque afinal de contas eu confio nele e vocês vão estar confiando nele, confiando em mim, entende? Então, se eu convido você ou se eu começo a atrair você para estar perto de mim, no mínimo eu preciso atrair você para alguém. Sempre vai ser assim. Aí eu me lembro da história de um determinado homem que ele passava pela rua, as pessoas diziam assim, eu preciso de mudança na minha vida. E esse homem dizia assim, me segue, que eu tenho a mudança para você. E esse homem começou a ser muito criticado, porque afinal de contas as pessoas diziam, não, ele deve olhar e dizer assim, cara, Deus tem a solução para a sua vida, Jesus tem a solução para a sua vida. Ele dizia, não, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei para onde eu estou levando elas, então eu quero que elas sigam a mim, para que eu literalmente demonstre a elas para quem eu estou indo, entende? E o poder da influência, ela vem para onde eu e você estamos indo e a quem nós estamos representando nessa terra. Porque se nós não estamos representando ninguém, então alguém nós vamos ter que manifestar na terra que não é Deus. Entende? Então, se ele não é a pessoa que eu represento, aí eu vou representar conceitos. Se Deus não é a pessoa que eu estou vivenciando como aquele que consolida, aquele que manifesta na terra o que precisa ser manifestado, então alguém da terra eu vou ter que manifestar. Aí vem o poder de influência que as pessoas têm sobre mim e sobre você por aquilo que gera dentro de nós algo que se parece com aquilo que eu gostaria. Um exemplo, imagine que você vê uma pessoa começar a manifestar na terra aquilo que chama a sua atenção. Imagine que você gosta de ver sobre alguém algo que é bom, algo que
diferente, algo que tem poder de mudar a vida das pessoas. Só que o que mudou a vida dessas pessoas foi Jesus. Quem transformou a vida dessas pessoas foi Deus. Então é melhor eu e você começarmos a manifestar Deus. Você entende? Porque é aquilo que nós já aprendemos. Entre o que Deus quer para essa pessoa, existe uma grande margem de erro pela interpretação dela. Agora, entre aquilo que você quer e o que Deus quer, há grande chance de você começar a reconhecer que não precisa existir mais erro. Que não precisa existir margem naquele crivozinho que vai deturpar aquilo que Deus quer para aquilo que a pessoa entendeu. Deus pode começar a chamar você para impactar o mundo com alguma coisa, mas nessa informação e nesse chamado de Deus até chegar em você, eu e você temos a chance e o poder de deturparmos tudo isso. Entende? Deus chamou você para estar dentro de Florianópolis e você simplesmente começou a entender que não, que você precisa sair de Florianópolis e precisa ir para outro lugar, mas Deus não pediu isso para você. Então esse poder de influência que tem no mundo espiritual entre aquilo que Deus quer, aquilo que chega até mim, pode gerar morte em outras pessoas. Isso nós precisamos ter muito cuidado. É por isso que nós precisamos entender quem tem me influenciado, o meu pai ou eu tenho me influenciado por qualquer coisa que é manifestada na terra, entende? Ou em pessoas. O fato de você olhar para alguém e gostar da maneira como a pessoa fala, gostar da maneira como a pessoa age, gostar da maneira como a pessoa te trata, não significa que isso é uma boa influência, entende? Você pode olhar para ela diferente e olhar que nela pode ter algo bom, mas é muito melhor nós olharmos para o nosso Pai, olharmos para Jesus e entendermos. Esse é o modelo de como eu devo viver. E mesmo assim, eu ainda preciso monitorar dia e noite a minha alma, para que ela não deturpe aquilo que Ele quer para mim, entende? Imagine que eu preciso ter certeza, é isso que Ele quer, eu vou fazer isso e simplesmente eu irei fazer isso. Pode ter 1 milhão de pessoas dizendo, como nós fizemos na última aula, né? Ou você persevera ou você desiste. Mas se eu tenho certeza que isso é o que Ele quer, eu preciso perseverar. Eu não vou desistir, entende? Pode ter 1 milhão de pessoas, não vai dar certo. Eu vou continuar perseverando, porque isso vai gerar vida em outras pessoas. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei em quem eu tenho crido e eu sei quem é o meu Senhor. Eu sei quem é o meu mentor, eu sei quem é o meu Pai. E eu preciso conhecer para que eu possa ser influenciador de vidas. Não somente influenciador de vidas, para que eu possa ser literalmente um homem e uma mulher que vai ser aquele que vai segurar na mão das pessoas e dizer assim, eu sei para onde eu vou e sei para onde você precisa ir, vamos comigo. Entende? E aí você vai e apresenta essa pessoa a Jesus e Jesus apresenta essa pessoa ao Pai. Ou você apresenta essa pessoa ao Pai e o Pai apresenta a essa pessoa a Jesus. Conseguiu entender? Petra não, né? Jorginho, pode falar. Jorginho não? Segura aí. Gente, nós já passamos meia hora. Foi? Jesus. Olha só, eu tava pensando aqui, um dos porquês da influência, um dos motivos, tem mais de um, né? Sim. É a questão de predisposição. Por exemplo, do porquê eu ser influenciado, certo? Quando não há o monitoramento, como você estava falando, se a pessoa não parar para observar de onde vem o porquê de cada coisa, repara que tudo parte de uma predisposição, certo? Se eu vejo alguém fazer algo e aquilo me influencia com facilidade, é porque já existe uma predisposição dentro de mim para poder fazer aquilo. Um exemplo, claro, daqui de dentro. Acho que foi em 2017. Eu passei por um período em que eu estava mal e eu comecei a acordar tarde. Tinha alguns meninos aqui. E tinha dia que eu levantava 9, tinha dia que eu acordava 10, tinha dia que eu acordava 10h30. E todo mundo me acompanhava. Aí um dia eu comecei a acordar às 6 horas da manhã. E ninguém me acompanhou. Aí você vê que não é uma simples questão de influência, parte de uma predisposição também. Entende? Porque assim, ó, o mau exemplo foi facilmente pego. Agora o bom exemplo ninguém quis pegar. Entende? Aí entra a questão, claro, de poder de influência, igual Jesus tinha, sabe? Só que partindo para o outro lado aqui, eu tava pensando também que assim, ó, a gente não deve parar e pensar em cortar a atitude de não ser influenciado.
que é na verdade a forma religiosa de tratar com os problemas. É assim que a religião trata o pecado. Se você faz algo de errado, a pessoa diz para você, fala, para de fazer. Isso que você faz está errado, para de fazer. A questão toda, na questão de influência, eu estava pensando agora que a gente tem que parar para ver o resultado que a gente está procurando. Se, por exemplo, muita gente é influenciada por Instagram, por artistas, por... Sim, você vê que quem está na mídia tem um poder de influência muito grande. Por quê? Porque as pessoas não querem fazer exatamente, elas não estão à procura daquela mesma atitude, elas estão à procura do resultado daquela pessoa. Então, se eu estou vendo que eu estou tendo um determinado comportamento, a primeira coisa que eu tenho que olhar é qual o resultado que eu estou procurando. Entende? Porque assim, ó, eu já vi moças ter comportamentos tipo assim, de mulheres que não se dão respeito, mas o resultado de cada uma está procurando é diferente. Algumas são realmente promíscuas, outras são apenas carentes, outras tá querendo só atenção, sabe? Então depende muito do resultado que ela está procurando. Então, dependendo do resultado que você está procurando, você é capaz de se submeter a qualquer tipo de influência, a qualquer tipo de comportamento. E é aqui que está o problema. Qual o resultado que a gente está procurando e o que a gente está disposto a fazer para chegar naquilo. Entende? Por isso que um mau exemplo é mais fácil de ser pego, né? E um bom exemplo não. Por exemplo, igual no exemplo que eu dei aqui, ó. Quando eu acordei tarde, uma galera me acompanhando. Quando eu comecei a acordar cedo, ninguém me acompanhou. Sabe? Porque assim, ó, o resultado que eles estavam procurando era outros. E o resultado que eu procurei era um. Entende? Então, como aquele meu comportamento era diferente ia dar um resultado diferente do que eles estavam procurando, então o meu bom exemplo não serviu de muita coisa naquele momento. É claro que existe a questão de Jesus, que do jeito que aquele homem fala, pelo amor de Deus, eu estava lendo ontem essa passagem, eu falei, cara, o que esse cara tem? Que ele só parava e falava assim, me segue. E as pessoas iam atrás dele, cara. Eu achei isso incrível. Mas é incrível. É demais, cara. Jorge, tem? Sobre influência, você acha que a influência tem mais peso sobre você ou não? Antes, assim... Já tem tanta informação que agora já dá para responder muito mais fácil, né? Antes eu acho que era Começo, bem elevado assim mesmo. Agora, como tem um exemplo de ser um filho, assim, com influência de Jesus, acho que a gente tenta olhar, assim, sabe, as coisas assim que é bom ou ruim de ser um influenciado, ou coisas que é certa para fazer. Aí, às vezes, assim, eu travo, sabe, às vezes. Chega uma hora, algum caso, assim, eu não sei o que eu devo ou não fazer. Por causa que a influência que eu tinha, que era certa para mim, agora já é totalmente diferente. Justamente. Você vê que a diferença toda... Coisa boa. Você vê que a diferença... A diferença toda tá no que você está procurando. Tipo assim, antes você estava focado em um caminho, certo? Então as influências que você recebeu te traziam o resultado que você queria. Hoje você está querendo um resultado diferente. Hoje você está com foco em outro lugar. Então a influência que você recebeu já não te serve mais para aquilo. Você fica sem saber o que fazer. Por isso que a gente precisa... Não tem o poder que tinha antes, né? Sim. Porque, pensa bem, aí por isso que hoje a gente precisa urgentemente, como criação, se aproximar novamente do Pai. Aí entra no que ele falou da questão que foi perdida lá no Éden. Quando o homem se afastou do Pai, foi quando ele perdeu a identidade, ele ficou sem saber o que fazer. E as influências que ele tinha em volta, ele acabou cedendo aquilo. Assim, eu acho que por eu não ter a falta de identidade na gente, a gente é muito mais fácil ser influenciado pelas coisas ruins. E acho que por a gente ser jovem agora, falo de mim, Jorginho, do Gabriel... Você sabe, Pedro, você jovem. Desculpa. É brincadeira. Acho que por isso a gente é muito mais fácil ser influenciado, porque a gente não sabe como lidar com certas situações, como vocês sabem, já que vocês já são mais adultos que a gente. Então é muito mais fácil a gente ser influenciado por pessoas que estão tendo um resultado que a gente também quer ter, mas que estão fazendo de um jeito totalmente errado. Totalmente errado.
Cris. Ela falou um ponto e pegando sobre aquele negócio que o Vini falou lá na escola móvel, ele disse que e algo que também se passava por dentro de mim. Quando a gente é adolescente, a gente pensa casar só com uma mulher, aquela ali vai ser para toda a vida. A gente já tem isso dentro da gente. E às vezes tem pessoas ao redor da gente, colega, que já pensa, tem a cabeça mais, já pensa em outras coisas, né? E aquilo, quando é mais jovem, é muito mais fácil a gente meter a cabeça, né? E hoje eu vejo assim que quando eu tomo alguma atitude que eu estou aprendendo aqui na minha firma e boto em prática, eu percebo, tipo, para ajudar alguém. Eu vejo que alguém está precisando, já vou me adiantando. Eu vejo que alguns ali na firma já estão fazendo isso. É uma questão de, tipo, parar para ver o que vocês estão precisando. O comportamento acabou despertando a natureza que já existia dentro deles. Só estava abafada pela carga que a alma dele levou durante a vida. A carga ruim, no caso. Também, isso também. E alguns ali também. Que no início da nossa vida a gente quer casar com a moça, a gente quer, tipo assim, se compromissar com aquela mulher e casar com ela, sabe? A gente já tem essa natureza boa dentro da gente só vai sujando com o tempo. Isso. As influências, né? Por isso que Jesus não deixou a gente só, né? E também no meu serviço eu percebo que por causa de certas coisinhas, uma atitude errada minha pode modificar tudo ali também. Porque tem pessoas ali que já não faziam aquelas, não ajudavam o outro, porque ele fulano não me ajuda, eu também não vou ajudar. Daí, às vezes eu percebo que outras pessoas também não me ajudam a fazer certas coisas, mas não é por isso que eu vou tentar não ajudar. E percebe-se que o engraçado, o poder da influência, ela é tão perceptível, entende? Que às vezes alguém chega do nada perto de você e fala assim: cara, você é uma pessoa muito gente boa, você não sabe nem quem é. Ou então diz assim: nossa, eu tenho percebido, você passa todo dia aqui, né? E sempre sorrindo, né? Você sim. E a gente acaba não percebendo que a maneira como você anda, a maneira como você se comporta, a maneira como você fala, a maneira como você trata as pessoas, tudo isso gera influência sobre as pessoas, entende? Isso a gente às vezes acha que não, mas tem um poder tão grande que se nós parássemos para perceber, eu sempre me lembro da primeira ministração aqui na escola que eu fiz sobre essa questão. Nós teríamos cuidado com o que falamos. Nós pensaríamos 10 vezes antes de falarmos alguma coisa. Nós meditaríamos antes de chegar diante de seja quem for e deixar sair dos nossos lábios seja o que for, entende? Porque isso vai influenciar a vida de alguém. Tem pessoas hoje que estão envolvidas em um mundo paralelo a esse que nós estamos só por causa de uma atitude de uma pessoa, entende? Tipo, alguém chegou perto da pessoa e disse assim: você nunca será ninguém na vida. Pronto, isso foi o motivo para que dentro dela gerasse uma ofensa tão grande e passasse a ser um trauma tão grande dentro daquela pessoa, de fazer com que ela virasse um delinquente, virasse qualquer coisa na vida dela só por causa de uma palavra que alguém disse, entende? Já? Ada? Eu? Yes. Eu acho que hoje, no estado atualmente que eu tô, eu acabo sendo mais influenciado do que propriamente influenciar alguém. O que eu percebi nos últimos dias nos dias que eu tô bem internamente, que eu tô com o meu coração mais estável, eu até consigo influenciar olhando por um ponto positivo. Mas se eu tô mal internamente, eu acabo me abrindo e sendo muito influenciado pela minha alma e acabo colocando para fora esses sentimentos ruins que algumas vezes as pessoas mais próximas, né, principalmente a Sara, que está bem próxima, sempre acaba sendo influenciado mais por essa parte ruim do que pelo que deveria ser, pelo que eu
deveria influenciar. Sara Tedeschi. Tá certo? Então, estava pensando aqui que, desde que começaram a falar que meu primeiro pensamento foi que a influência é uma coisa ruim. Mas eu comecei a pensar que em si a influência não é ruim, o problema é o que influencia a gente. Então eu comecei a ver que tempos atrás o que me influencia é o que eu vejo. Se eu fico perdendo tempo no Instagram, no YouTube, eu sou influenciada por aquilo. Mas se eu passo meu tempo aqui, ou vendo os vídeos do Wagner da escola, eu sou influenciada de forma positiva. Sim. Então, comecei a perceber que, ultimamente, a influência que eu estou recebendo é mais positiva do que negativa. E se eu estou recebendo mais influência positiva, eu também consigo influenciar de forma positiva. Então, tudo depende da onde a influência vem e do jeito que eu consigo passar ela para frente, do que eu estou passando. Acho que isso agora já abre a segunda pergunta. A primeira pergunta do Rafa foi sobre... Acho que o que ficou em questão aqui no início foi se a gente influencia mais do que é influenciado. Ou é mais influenciado. A segunda pergunta seria, e aquele tanto que a gente está influenciando, seja muito ou pouco, a proporção dele, a maior parte é influência boa que a gente está gerando ou influência ruim? Eu quero só abrir uma ressalva para falar sobre o que a Petra disse, gente, que é bem precioso. Nisso que ela falou, entra a questão justamente dos pais, dos avós, dos filhos, seja de quem for. É porque, assim, quando a gente procura justamente o que o Vini falou, o resultado, aí você vai procurar. Cara, a pessoa tá toda maquiada na frente de uma câmera gravando ali um vídeo e tudo, e falando umas coisas. Aí, de repente, a gente quer falar daquela forma, quer agir daquela maneira, quer se arrumar daquela forma, e aí começa a ser influenciado por aquela pessoa que está do outro lado da tela do computador ou do celular, quando, na verdade, o meu pai e minha mãe deveriam ser agentes, influenciadores para a minha vida. Só que por que isso não acontece? Porque existe aquela conversa virtual entre o que a pessoa está tentando transmitir para mim e aquilo que é uma necessidade dentro de mim. Então, ela me influencia. E quem está dentro do mesmo ambiente que eu e do meu lado não consegue ter essa mesma atitude, mesmo presente. E aí está o problema, entende? Porque se essa pessoa ali consegue me influenciar, por que quem está do meu lado não consegue? Entende? Por que eu dentro da empresa não consigo? Por que eu dentro da escola não consigo? Por que eu dentro de casa não consigo? Por que eu dentro, seja do ambiente que for, não consigo? Porque justamente para me influenciar, eu tenho que entender que a identidade é o pilar daquilo ali. Segundo, eu preciso saber quem é que está me influenciando. Se ninguém me influencia, não tem como influenciar. E se quem me influencia de maneira errada, eu também irei influenciar de maneira errada. Entende? Então é justamente sempre colocar em pauta isso daqui. Afinal de contas, eu preciso me monitorar para saber de onde vem a influência que mais tem peso sobre a minha vida. Entende? Por que eu canto desse jeito? Por que eu falo desse jeito? Por que as minhas atitudes são assim? Porque tudo eu tenho que começar a me questionar. Por quê? De onde vem? Sabe? Porque senão eu vou começar a olhar para Jesus e vou me achar tão distante de Jesus, que é o que nós mais observamos hoje na maneira como as pessoas falam, é isso. Não, eu não posso me parecer com Jesus, eu não posso me aproximar de Jesus, eu não posso ser como Jesus. Por quê? Porque justamente as pessoas se acham tão distantes dele, porque veem nele atitudes que para mim ou para você é impossível de se aproximar daquilo e na verdade não é. Entende? Não é difícil. Interessante que a influência de Jesus é uma influência que... Dá lá pro Dani. O Dani vai falar. Interessante que a influência que recebemos de Jesus e do Pai é uma influência que desperta a nossa identidade. Justamente. Ela não nos descaracteriza. Justamente. E tipo assim, a influência que a gente recebe do mundo, em si, quando a gente busca apenas o resultado, a gente acaba se descaracterizando de quem nós somos. E quando a gente se aproxima do Pai, o que a gente descobre é justamente quem nós somos, ao invés de a gente apenas reproduzir ele cegamente. Você sabe o que eu entendo, Vini? Assim, imagine que o pai pega eu e você e coloca aqui. Aí quando ele coloca, nós estamos lá, fechados e perfeitos em relação àquilo que ele quer para nós. Aí com o crescimento do homem, aí ele vai perdendo
tudo que há de perfeição e do pai nele por causa das influências. Beleza. Quando você começa a ter a influência do pai, que é o que o Vini está falando, aí eu acredito que tudo começa a voltar novamente. Sim. Entende? Existe aí, uma restauração. É isso aí. Aí volta um pedacinho daqui, volta um pedacinho daqui, daqui. Aí chega a estatura de varão perfeito. Aí agora você já se parece com seu pai. Aí as suas atitudes já são de filhos, você já age como filho, aí você volta a ser quando você foi gerado dentro do ventre da sua mãe. Justamente porque ele te traz não para... Ele te traz para você ser quem ele te criou para ser. Justamente. Ele justamente desperta o que ele fez dentro de você. Te ajuda a descobrir isso. Entende? O que você pensa sobre influência? Você toca, você... Nosso ministro. Na verdade, a influência, se nós não tomarmos o cuidado de observarmos verdadeiramente quem a gente está tomando para ser alguém que vai nos influenciar, a gente corre um grande risco de não viver aquilo que o Pai deseja que nós vivamos. Se eu for olhar hoje para minha família, eu tenho mais pessoas para me influenciar para as coisas que vão me distanciar da presença de Deus do que aqueles que vão me aproximar de Deus. Mas eu sempre lutei para tentar de verdade descobrir no Pai aquilo que Ele desejava que eu vivesse, que eu fosse. Eu acredito que hoje eu esteja chegando perto daquilo que Ele deseja que eu verdadeiramente seja, sabe? Mas eu já fui um cara que fui muito influenciado pelas pessoas, pela falta de tentar descobrir o que verdadeiramente era para me fazer. Eu pegava um cara assim, tipo, se ele supostamente tivesse algo que parecesse ser um cara de Deus, aí eu já olhava para ele e disse, eu acho que esse cara aí eu devo seguir. Eu olhava só o exterior, sabe? Eu não olhava o interior. Então, por um período de tempo, eu fiquei muito nessa vibe assim, tipo, aquele ali, quando ele fala, quando ele toca, quando ele canta. Eu e o Vini, que somos músicos, dentro da igreja sempre tem um cara... Eu já tentei ser tanta gente, você nem imagina. E se realmente aquela pessoa ela tem algo que tu deseja naquele momento, tu vai e segue essa pessoa. Se é um baterista, se é um tecladista, se é um violonista, se é um cantor, né, Vini? Não, aquele cara ali canta do jeito que eu queria cantar. E tu vai e a gente se perde se a gente for por essa vibe. Sabe o que é engraçado? Que, tipo assim, nisso aí entra a questão do que tá em alta e o que é moda. Sim. E a pessoa acaba ficando perdida. Rafa, eu só consegui ter algum resultado na música com relação a realmente conseguir envolver Deus naquilo quando eu parei de tentar tocar igual a todo mundo. Porque assim, eu tocava de um jeito que era do jeito que eu sentia, do jeito que saía de dentro de mim para me expressar. E eu achava estranho aquilo. Por que eu achava estranho? Porque eu comparava com todo mundo e eu achava diferente. Eu falava, nossa, mas é muito estranho esse meu jeito de tocar. É estranho, isso é feio, cara. Eu quero tocar igual fulano. E eu tentava tocar igual todo mundo. Não, o cara falar que aquele pianista ali é bom, vou tocar igual a ele. Não, aquele outro baixista que é bom, vou tocar igual a ele. Não, mas o guitarrista bom é aquele outro ali, então vou tocar igual aquele cara. Acabou que eu não cheguei em lugar nenhum. Aí teve um dia que eu descobri que o jeito estranho de tocar sou eu. Aquela é a minha identidade. E esse jeito estranho de tocar é o jeito que eu toco hoje. Eu achava estranho. E eu não vejo ninguém falar pra mim que é estranho isso. Mas aquilo faz parte de mim, faz parte da minha identidade. Foi o que o pai depositou dentro de mim, o que o pai colocou dentro de mim pra ser. Só que eu fiquei perdido porque eu tava tentando sempre tocar igual a outros músicos. E geralmente quando a pessoa ela é uma pessoa rejeitada, que ela quer, tipo, ser conhecida, quase ninguém, Vini, dentro da igreja ou dentro do ambiente onde ela está, no colégio, ela sempre vai pegar como influência aquele cara que é o mais bambambam da escola, sabe?
o mais bambambam no trabalho, o mais bambambam de qualquer lugar que ele esteja. Se o cara cortar o cabelo de uma forma, o cara, não, aquele cara ali tem mídia, ele é famosão, então eu vou fazer que nem ele, que eu acho que o segredo é cortar o cabelo que nem ele. Quem não se lembra do Ronaldinho quando cortou aquele cabelo horrível? Que todos os molequinhos queriam jogar bola, né? Cortaram todo o cabelo igual. Ninguém jogou bola Ninguém jogou bola igual. Você sabe o que eu me lembro, gente? Imagine Jesus tão lindo, mas tão lindo, com esse poder de influência tão grande de tirar homens do barco só dizendo assim, segue-me. Chega uma certa situação que os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, precisavam passar por uma vila de samaritanos, e como eles não queriam recebê-los, olha o pensamento deles. Eles fazem a proposta a Jesus que, se Jesus aceitasse, eles pediriam o fogo do céu para que destruísse a todos. Agora veja, o poder da influência, ela vai gerar ela vai determinar as minhas e as suas atitudes. Porque se eles olhavam para Jesus como mestre, então eles necessitavam entender o que o mestre gostaria que eles fizessem. O que Jesus respondeu? Não façam isso, porque eu não sou assim. Eu não vim desse espírito. Eu não vim destruir a alma do homem. Eu vim salvá-lo. Agora pare e pense. A necessidade de nós sermos direcionados pelo Pai e nós termos Jesus como modelo é porque em tudo aquilo que nós vamos fazer vai ter que se parecer com o modelo. Vai ter que vir de alguém. E quando esse alguém é ele, as nossas atitudes vão ser diferentes de quando nós tomávamos atitude relacionada a uma influência externa que foi gerada dentro de mim e de você por algum tipo de necessidade. Que uma delas seria a rejeição, a outra delas eu preciso entender para que eu nasci, então vamos lá, eu gosto disso aqui, eu vou para cá que essa pessoa também gosta. E no fundo eu posso começar a caminhar, aí eu vou fazer tudo que nem aquela pessoa. Aí eu vou agir que nem ela, falar como ela, os trejeitos, as gírias que não tinha, agora já tem. Porque hoje no mundo gospel, né, ou na nova geração que se levanta, você vê muito algumas palavras que já foi até questionada, tipo, chamar Deus de cara, chamar Deus de... aquelas coisas todas que para algumas pessoas é um questionamento que, na verdade, é assim, alguém começou com isso, entende? Alguém começou a falar assim e outras pessoas não. Se alguém pode falar assim, mano, por que não, cara? Entenda, ele te ama, valeu, sabe? Eu não preciso falar dessa forma para que eu repasse a você em quem eu creio, você entende? Então não é a maneira como você fala, que eu falo, que vai mudar a vida de alguém, é o que está aqui, sabe? É quem realmente está me influenciando a mostrar ao mundo que eu preciso ser influenciado, mas não por 1 ano, 2 anos, 10 anos, não, eu preciso ser influenciado dia após dia, até literalmente chegar aquele momento de olhar e as pessoas verem em você quem realmente influencia a sua vida, entende? É aquele momento que você vai chegar e vai dizer assim, cara, eu amo tanto ele, eu também posso morrer por ele, sabe? E esses pequenos detalhes dentro da nossa vida é que vai fazer com que os nossos filhos comecem a nos olhar diferente, comecem a olhar para quem eles precisam reconhecer como influência. Eles precisam olhar em nós, mesmo sem palavras, quem realmente nós representamos na Terra, para que eles não venham buscar externamente aquilo que eles deveriam encontrar em mim e em você, sabe? É aquela situação de que, imagine que você tem 10 mil pessoas ao seu redor, só que das 10, apenas 1.000 pessoas querem se parecer com você. Os demais se parecem com alguém que está ali, se parece com alguém que mora no Japão, se parece com alguém que mora nos Estados Unidos, se parece com alguém que mora no Norte, no Nordeste, mas não se parece com você porque você não se parece com Jesus, entende? Então essas coisas nós precisamos começar a entender ao nosso redor. Nossa, como é que pode? A minha esposa não tem que olhar para outra pessoa e achar nela aquilo que ela precisava achar em mim, porque afinal de contas eu manifesto o Pai, eu manifesto Jesus, entende? O meu filho não precisaria olhar para um jovem da mesma idade dele e querer ser como ele, falar como ele, se ele poderia olhar para o pai dele e dizer assim, não, cara, olha o meu pai tem atitudes boas, corretas, se parece com alguém, se parece com alguém que eu não conheço, mas deve ser bom, então eu quero fazer o que meu pai faz, entende? E assim funciona com a mãe, com os filhos, com os irmãos e com um monte de pessoas ao nosso redor que nós precisamos entender. Eu preciso olhar para Jesus e entender. Eu quero que o Senhor seja o modelo da minha vida, literalmente. Então, aquilo que você faz, aí entra para a sua dúvida, Jorginho. Como fazer? Simples. Se não está aqui, não faça. Entende? Simples. Qualquer dúvida que você tiver, nossa, eu estou com dúvida como fazer isso daqui.
deixa eu olhar aqui, será que Jesus fez dessa forma? Não, Jesus não fez. Então não vou fazer, entende? Não, eu consigo ouvir o pai falar para mim, então ouça ele. Não, filho, não faça. Amém, pai, eu não vou fazer. Entende? Que isso vai fazer com que aquele poder de influência que tinha antes, ele seja deixado de lado. Entendeu? Aquele poder de influência que tinha para determinar o que você deveria fazer, o que você não deveria fazer, vai ser deixado de lado. Entende? Porque, afinal de contas, a ausência da identidade gera o poder de influência tendo peso sobre as minhas decisões. Aí eu vou agir de um jeito, vou agir de outro jeito, vou fazer de uma forma, vou fazer de outra forma, mas nunca da maneira como o pai quer. Sempre vai ser da maneira como alguém me ensinou que deve ser. Mesmo que essa pessoa não tenha falado um ai. Só eu olhar as atitudes dela, eu já entendi que aquela forma seria correta. Mas nunca parei para me questionar. Será mesmo que é correto? Entende? Será que isso daí realmente agrada a Deus? Será que isso daí é de Deus? Lembre-se, você pode arrastar 1 milhão, 10, 15 milhões de pessoas todos os dias, através da sua vida, assistindo vídeo, assistindo live, seja o que for. Mas se essas pessoas não fazem aquilo que Jesus fez, não acompanhe, não faça. Porque você vai ser influenciado a errar da mesma forma como essa pessoa está errando. Entende? Consegue entender? Preciso do microfone. Espera aí, Pedro, rapidinho. Alegria, Pedro, ver você falar, tá vendo? Fico muito alegre, sério, cara. Tipo assim, nessa parte da meus pais me influenciarem, também eles deviam ter cuidado quando seria tipo uma bagagem geracional? Também, né, bem? Isso existe um peso muito grande. Porque aí parte da questão de predisposição. O mínimo que você vê eles fazer, já existe a predisposição dentro de você para fazer também. Já é que nem aquela situação. Imagine, eu dei um exemplo, acho que sexta-feira passada. Tá eu, meu filho, e a Rosângela me liga. Aí fala, Rafael, você tá em casa? Eu falo, eu tô no trânsito, cara, e tá muito ruim aqui. Talvez eu não consiga chegar, mas o que você precisa? Cara, eu acabei de demonstrar pro meu filho que eu não sou modelo para ele. Eu não tenho poder de influência sobre ele de jeito nenhum. Por quê? Porque eu acabei de mentir diante dele. Você entende? Então ele acabou de olhar para mim e dizer assim, opa, então mentir pode. Meu pai tá do meu lado, tá dizendo que tá no trânsito. Ah, não, tranquilo. Você entende? Então são essas coisas pequenas que fazem com que eu olhe pro meu pai e minha mãe. Não, mas meu pai faz, eu vou fazer também. Entendeu? Minha mãe faz, eu vou fazer. Meu irmão faz, meu irmão mais velho faz, eu vou fazer. Você está entendendo? Então, aquele poder de influência que deveria vir de mim como pai para o meu filho já não vai ir mais. Porque ele já vai me olhar de uma outra maneira como deveria olhar. Entende? E entra a questão geracional também. Só que lembre-se, a questão geracional ela precisa ser encerrada. As atitudes é uma decisão minha e sua. Entendeu? Então, eu começo a me relacionar com o pai automaticamente, tudo é quebrado diante daquilo que vem. Por exemplo, a minha mãe tem um monte de coisa geracional. No momento em que eu comecei a olhar para Jesus e desejar Ele e viver para Ele, isso precisou ser quebrado. Só que as atitudes dela, não. Isso é uma atitude minha em reconhecer se eu continuo vivendo aquilo ou não. Entende? Tipo assim, não vou. Minha mãe está fazendo isso errado, cara. Eu já vi minha mãe mentir. Eu vou mentir? Não, isso não agrada meu pai. Isso não agrada Jesus, eu não vou fazer. Só que o geracional se encerra quando... Certo? Isso que ele está falando... É bem interessante porque entra no que o Jorginho... O que veio Danilo? Veio tanto nome na minha cabeça, mas não veio Jorge. Eu acho que desde a hora que... Não sei se foi ela ou foi ele que comentou, que já veio na minha cabeça, ele falou, reforçou, ele falou, agora reforçou de novo. A questão de o que ele demonstrou que foi a questão de decisão. De a pessoa parar, perceber aquela atitude e decidir não levar para frente aquilo, certo? Isso é nada mais, nada menos que um comportamento consciente. Então, como é que a gente consegue cancelar e dar um freio numa má influência? Por exemplo, a gente é influenciado por predisposições no nosso interior ou pela busca, na maioria das vezes, inconsciente, por um resultado que outra pessoa atingiu, certo? É o que faz muita menina exibir corpo, é o que faz muito rapaz fazer loucura e ter comportamento totalmente, digamos, desculpa a expressão, mas idiota, sabe? Para conseguir determinados resultados. Justamente, a pessoa tem que parar e perceber isso. Só que isso só vai acontecer quando ela parar para ter uma atitude consciente. Enquanto ela
deixar seguir, vai seguir aquele automático da vida, que na maioria das vezes somos influenciados por espíritos malignos. Agora, quando a gente para e toma consciência de um fato, certo? Dali para frente, com uma atitude consciente, a gente vai conseguir cancelar essas influências que passam desapercebidas, essas influências, digamos que automáticas, sabe? Da pessoa fazer e quando eu vejo, eu já estou fazendo também, sabe? Isso só acontece porque a gente não está parando para observar o nosso interior, não está parando para pensar nas nossas atitudes, no porquê que a gente está fazendo aquilo, sabe? É literalmente você ser um espião dentro de si. Você ficar 24 horas por dia olhando para o seu interior, monitorando e observando do porquê de cada coisa dentro de você. Uma coisa que eu converso muito com a Michelle, tipo assim, ó, eu estava até conversando com ela antes de vir para cá, a questão de quando ela me fala de uma atitude, eu nunca enxergo uma atitude, eu enxergo a raiz. Aí hoje eu parei, quando eu falo a palavra raiz, eu não sei se todo mundo aqui me entende, mas hoje eu parei para pensar nisso. Eu falei, será que ela está me entendendo? Eu falei, amor, quando eu falo de raiz, o que você pensa que é uma raiz? O que é uma raiz? Você consegue enxergar uma raiz? Pensa, a raiz não é uma linha que desce para baixo da terra. São várias ramificações. Eu falei, então quando você fala de uma atitude, quando alguém tem uma atitude, eu olho para a atitude, eu não vejo uma atitude. Eu olho uma raiz. E quando eu digo de raiz, eu não estou falando de uma coisa que gera tudo. Eu estou falando de várias coisas que geram aquela atitude. Certo? Matar uma só não resolve. São várias ramificações. Tem muita coisa que pode estar influenciando uma simples atitude. Entende? Se não houver esse monitoramento interno, desse observar de por que eu estou fazendo isso, você tem que ser tipo um dedo duro de si mesmo, você tem que desconfiar de si mesmo o tempo todo. Sabe? Ah, eu gosto de camisa rosa. Por que eu gosto de camisa rosa? Desconfie, cara. Tudo tem um porquê. Sempre tem um porquê. Sempre. Sim, a raiz seria o fundamento, seria aquilo que determina e gera todos os nossos conceitos, que gera, no final das contas, o nosso comportamento. Seria a cultura. Sim, seria essa toda... cultura que vem sendo implantada em nós. Essa influência que... A vida inteira, né? Essa cultura que vem sendo implantada em nós, que seria essas raízes. De maneira, né? às vezes, de e o que vocês estão fazendo é reverter isso daí. Aí não é fácil, aí é cultura, né? O foco, que já foi falado aqui, que a gente ouviu. Rapaz, não é fácil. Por isso que não é tão raso como a gente imagina, sabe? Não é tão raso assim. Não é a gente observar uma atitude. É sempre a gente observar o que está por trás disso tudo. Sabe? O que leva a gente àquele comportamento. E detalhe, gente. Esse assunto abre muita coisa, gente. Minha cabeça tá já ia falar isso daqui. Aqui. Nossa. E detalhe, gente. Como a gente precisa encerrar, porque senão daqui a pouco dá 5 da manhã. Lembre-se sempre de uma coisa. Já. Deu 5 minutos e já dormindo. Até aqui, você é influenciado, você vai viver tudo que influenciou para trás até terminar isso daqui. Se nós hoje tomarmos essa decisão de que não, a partir de agora eu preciso todos os dias me monitorar para que eu não seja influenciado por aquilo que não vem de Deus ou por aquilo que não é Deus. Então, eu vou começar daqui para frente ter atitude diferente, sabe? Eu vou passar daqui para frente entender tudo diferente. Por quê? Porque daqui para trás existe tudo isso, essa raiz aí com um monte de ramificaçõezinha dela para um lado, para o outro, para o lado que vai ter o poder de determinar muita coisa. Só que daqui para frente precisa ser diferente, entende? As decisões precisam ser diferentes, baseadas no que está me influenciando hoje. Se é o pai, então com certeza eu vou monitorar diariamente para que quando as minhas atitudes tentarem buscar a influência do passado, não, agora já tem alguém que me influencia e não é alguém que mente, não é alguém que é inconstante, não é alguém que faz o que é errado, não. Pelo contrário, é alguém constante, é alguém verdadeiro, é alguém amoroso, é alguém confiável, amável, sabe? Por aí vai.
Então, daqui para frente a gente precisa começar a monitorar para que o passado não tenha poder sobre a nossa vida nas influências que aconteceram. Para que o passado se torne passado. O passado não influencia o presente. Presente altere o nosso futuro. E altere o nosso futuro. Exatamente. Lembre-se disso, gente. Você nasceu aqui, você precisa chegar ali. Mas o seu futuro pode ser alterado pelas suas e pelas minhas atitudes aqui. Lembre-se sempre disso. Não pense assim, não, nasci agora, vou morrer tal dia. Não é bem assim não, entendeu? Não é assim porque existe um mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem na face dessa terra. Então ele pode ser abreviado, tá? Esse negócio, nasci agora, vou morrer em 2020. Não, tem muita coisa que pode acontecer aí. Respondido, Pedro. Certo? Posso acrescentar uma coisa? Pode. Cara, pensa bem. Como o Rafa falou, né? Infelizmente a gente precisa encerrar. Só que não há necessidade de identificar. Seria muito gostoso ir até o final do assunto aqui, ia render muitas horas. Mas não há essa necessidade, porque só o que já foi falado aqui já é muita informação e é muito assunto. Ele soltou aqui a chave de como resolver isso. O Jorginho falou que ele tentou ter novas atitudes, que ele não queria mais ser influenciado pelo que ele já recebeu, só que ele não sabe o que fazer daí pra frente. Ele falou várias vezes aqui sobre justamente você permitir novas entradas, só que novas entradas daqui, entende? Aqui a gente vai conseguir uma referência de quem Jesus é. Aqui a gente vai conhecer Jesus para se relacionar com ele, para daí então essas novas influências começarem a entrar dentro da gente. Se a gente não tiver um relacionamento de verdade próximo com o Pai, com Jesus, essas novas entradas não vão chegar. Então a gente nunca vai conseguir ter um novo comportamento. Isso é uma ministração para a gente assistir várias e várias vezes, porque assim, tudo que foi falado aqui, cada coisa que ele vai falando ali vai formigando aqui na cabeça, vai fermentando, vai crescendo, vai virando tanta coisa. Tipo assim, a gente tem que assistir realmente. Não basta só vir aqui na sala. E a proposta dessa reunião aqui é justamente não tornar dependente de quem está aqui ensinando. Entende? Porque, por exemplo, se a gente precisar aqui gastar horas e horas e virar uma noite para explicar um assunto, é porque vocês não... É porque as pessoas não querem usar seu próprio raciocínio para poder chegar a algum lugar. As informações que soltaram aqui é suficiente para poder pegar, meditar sobre aquilo, pensar e ir tentando colocar em prática. Daí então você vai percebendo novas coisas, tá entendendo? Porque não adianta a gente chegar aqui e soltar tudo mastigado, gastar horas e horas e horas e horas e horas e a pessoa não exercitar a questão de raciocinar acerca daquilo. A informação que já foi solta aqui essa noite já é o suficiente para render muita coisa na nossa cabecinha, para fazer a gente pensar em muita coisa. Certo, povo precioso? Certo, mano? Sim. Como? Quando Jesus disse comer da minha carne. Sim. É justamente se alimentar de uma nova realidade. Sim. Nossa, minha cabeça foi em João 13, não sei se você pensou, quando Jesus fala, sabendo Jesus de onde veio, o que o Pai tinha depositado sobre ele, e para onde ele ia. Eu falei, gente do céu. Como nós estamos acostumados a ir até 3 da manhã na nossa reunião, então, e a gente para por causa de vocês, certo? É por causa de vocês, porque por nós já é hábito. Então, ontem ficamos até 3, aí na reunião normal é até 3h30, 4. Então, é porque pra gente não ir mesmo, tá? Sim. Deus abençoe vocês, amamos vocês. Pessoal da live, nós amamos vocês. Um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Tchau.